Vamos ver o próximo exercício, né, que eu selecionei, né, cálculo 3, né, é o quarto exercício aqui, tá? Calcular a integral na região, né, chamar região R, tá? De x2 mais y2 mais 1 dx dy, né? Só que a minha região R, né, é o disco em que x2 mais y2 é menor ou igual a 4. Então é uma região, né, é um círculo, né, é um círculo cujo raio, né, mede 2. Né? Esse círculo aqui está exatamente na origem, né? Para ter a equação x2 mais y2 igual a 4. Né? Então essa é a minha região. Bom, toda vez que eu quero achar uma integral, né, numa região circular, né, eu sempre parto para as chamadas coordenadas polares. Eu, particularmente, eu gosto, né, de chamar coordenadas cilíndricas no plano. Por quê? Né? Em geral, as coordenadas cilíndricas, né, ó, aqui eu tenho x, y e z. Aqui eu tenho um ponto aqui, né? Então, ó, eu tenho aqui, né, no caso, né, aqui eu tenho a minha circunferência aqui. Tá? Então, no plano X, aqui esse ponto aqui é o ponto X, Y, Z. Isso aqui, no caso, né, as coordenadas cilíndricas, né, eu chamo de ρ, né, que é o raio daqui, né, tá? O meu θ e o meu Z. Né? O Z é a única coordenada, ó, aqui é ρ, θ e Z. O Z é a única coordenada comum aos sistemas cartesianos, x, y, z, e os sistemas cilíndricos. Tá? Então, quando Z é igual a 0, né, chama-se de coordenadas polares. Eu chamo de coordenadas cilíndricas em que o Z, né, é 0. Isto é, Z igual a 0, né, é o nosso chão. Né? Que eu tanto chamo a atenção, se eu olhar para o canto da sala, né, eu tenho x, y, é o chão, e o z aqui. Então, tudo bem. Se o enunciado vier com coordenadas polares, tudo bem. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. O meu raio, né, ele é 2, tá? Pelo teorema de Pitágoras. Então, esse valor aqui, ó, eu vou transformar para coordenadas cilíndricas com z igual a 0. Coordenadas polares, né? Então, isso aqui é 2. Né? Mais, tá? x2 mais y2 é o raio ao quadrado. Então, isso aqui é 2 elevado a 2, é 4. Então, eu já transformei o integrando aqui, né? Falta o dx dy, tá? Em coordenadas, no caso, né, polares. Vamos lá. Então aqui eu tenho, ó, aqui é meu chão, né, xy, né? Aqui é meu raio ρ, tá? Agora eu vou colocar meu elemento de área aqui, ó, né, no caso. Aqui, ó, minha circunferência de raio ρ, né? E aqui, olha só que interessante aqui, tá? Ó. Esse tamanho aqui é um tamanho que é a diferencial de ρ. Tá? O certo, o correto, né, seria você escrever, né, o seu vetor posição, né, no caso, né, como ρ mais, no caso, tá, um valor aqui é θ. Tá? Nesse caso, né, você vai ter, é só olhar para cá, é muito simples isso aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho meu R, né,
Meu R seria Z+, mas como eu estou no plano, tá? Então o meu vetor posição, né, seria assim. Aqui é meu ângulo θ, tá? Aqui é meu X, meu Y. Tá? Então, o que você tem? Né? Você tem que fazer, tá? No caso aí, né, numa álgebra linear, né? Aqui é meu I, aqui é meu J, né? Aqui eu tenho, ó, meu é ρ, e aqui você tem o perpendicular, né? Você tem meu θ. Então aqui você faz, né, através da álgebra linear, você tem uma relação entre ρ e θ, tá? ρ e θ, né? É uma matriz, depois eu já fiz muitas vezes, tá? Eu não vou fazer aqui agora, para não fugir, tá, o nosso objetivo aqui. Tá? Mas se vocês virem, por exemplo, minha playlist de álgebra linear, né, é uma transformação de coordenadas e transformação de base. É tranquilo isso aí, tá? Eu apenas não vou mudar isso aqui, eu só vou mostrar para vocês o seguinte, né? Você vai aproximar, né, essa minha área dx, dy, né, por essa areazinha aqui, ó. Por essa areazinha aqui. Repara só, aqui, ó, aqui é meu ângulo dθ, tá? Então, ρ dθ, até vou fazer assim, ó, é tudo diferencial, mas vou fazer assim para vocês enxergarem melhor. A, B, C, D. Né? Tá vendo aqui, tá? Então vamos lá. Qual é o tamanho desse comprimento aqui, ó, né? O tamanho desse comprimento é dρ, né? Então AB é a minha diferencial ρ, tá? Agora eu tenho um impasse aqui, tá? Olha só, isso aí não é chamado em livro não, chamar atenção em livro não. Para eu aproximar isso aqui por um retângulo, tá? O que eu vou escolher? Eu vou escolher o arco AD ou BC, né? Ou BC. Olha só que interessante isso aqui, tá? Vou escolher o AD ou o BC, tá? Eu vou escolher primeiro o AD. Tá? Esse arco AD, né, é o raio pelo ângulo. Então AD vai ser ρ dθ. Tá? Ah, professor, eu quero escolher o meu raio BC. O BC é ρ mais dρ dθ. Existe um ponto importantíssimo em matemática, que é o seguinte, por exemplo, sempre quando você vai abandonar algo, isso é muito importante também em engenharia, tá? Imagine que eu tenho 1 litro d'água, tá? E um copo d'água, né? Imagina, eu tenho 1 litro d'água aqui, vamos supor, tá? Tem 1 litro d'água e tem um copo d'água. Aqui é um copo d'água. Se eu somar a água aqui mais a água aqui, né, eu vou extravasar o meu litro d'água. Tá? Então essa soma eu não posso abandonar. Agora, olha que interessante. Suponha que eu tenho uma gota aqui de água. Tá? Eu vou somar essa gota de água com a água dentro do copo. Eu posso abandonar a gota, não posso? Posso ou não posso? Agora, olha só que interessante. Imagine a água, nós moramos aqui no Rio de Janeiro, né? Eu moro em Ipanema, imagina a água da lagoa, tá? Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu tenho a lagoa, tenho o copo d'água e tenho a gota. Repara, olha que interessante. A gota, ela foi abandonada em presença do copo. Mas os dois são abandonados em presença da água da lagoa, ou da água da Baía de Guanabara. Entendeu? Então, quando você abandona,
você tem que ver o que está ao lado. Tá? Você vai abandonar em presença de. Né? Até eu falo em sala de aula, né? Tem um aluno responsável, né? Para estimar o volume d'água na Baía de Guanabara. Né? Aí vem uma pessoa com um barco, né? Com 1 litro d'água, né? E joga aquela água, né? Não 1 litro, tá? Joga água lá na Baía de Guanabara. O rapaz está fazendo a medida do volume, ele não vai chamar atenção, né? Porque aquele volume d'água, né? Ele é abandonado, tá? Mas se você pegar uma colherinha d'água, né? Pegar a goela aqui da formiguinha, né? E jogar esse litro d'água aqui, meu amigo, ela vai se entupir de água. Então presta atenção que matemática, tá? Você abandona sempre em relação ao que está do lado. Agora olha só, esse arco BC, você vai entender direitinho. Eu posso decompor em Rho dθ mais, no caso, dρ dθ. Isso aqui é a gota na Baía de Guanabara. Eu abandono o infinitésimo superior em presença desse. Mas se eu tivesse, por exemplo, um número aqui, ó, eu abandonaria os dois. Tá bem claro isso aí? Por isso que eu pego o AD ou o BC como arco, né, para multiplicar por dρ, né? Então meu elemento de área, ó, vou chamar de ds, né? Em coordenadas, né? Isso aqui vai ser dρ, que é esse lado aqui,